Oi, pessoal. Vamos dar continuidade, certo? À disciplina de pescados. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho, né? A introdução, a gente falou um pouquinho da composição química dos pescados, falamos também de algumas características, né, que os pescados têm. Fizemos a definição do que é pescado e estabelecemos que, apesar nem no Nordeste, mas assim, o país, ele ser um país rico em pescados, ainda assim a gente tem um baixo consumo, né? Então a gente especificou bem direitinho por que não está ocorrendo um aumento, né, desse consumo desse pescado, certo? Então vamos dar continuidade ao conteúdo. Ok? Então, vamos falar hoje sobre a morfologia e a bioquímica dos pescados, né? Então, dando início, né, a bioquímica e a morfologia, vamos falar rapidamente, né? Vamos falar sobre a morfologia dos pescados. E a gente classifica, né, primeiramente, de acordo com a importância alimentar, nós classificamos em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o agnata, que também pode ser chamado de peixes não mandibulados. Por quê? Essa principal característica dele é devido a essa cavidade bucal. Eles não apresentam a mandíbula, né? Vocês podem perceber que é como se fosse uma boca, né? Os dentes, mas a gente não tem a presença da boca. Então, são a estrutura mais simples, né? Que são esses peixes não mandibulados. E eles têm como característica, além da ausência, né, das mandíbulas, eles têm a ausência de guelras. As guelras deles é em forma de saco, ou seja, não é que nem aquelas guelras que a gente encontra nos peixes, né, que eu vou mostrar para vocês na frente. É como se fosse um saco. Então, eles são a forma mais simples dos pescados que a gente vai encontrar, certo? E o principal representante dessa classe, chamada agnata, são as lampreias, né? Que é esse peixezinho aqui. Gente, a boca dele, para quem não entendeu ainda direito, essa parte de ser não mandibulado, ou seja, que não apresenta mandíbula, é muito semelhante à boca de uma sanguessuga. Então, ele faz aquela sucção e para consumir o alimento ele vai só sugando. A segunda classificação dos pescados, né, de acordo com a sua importância alimentar, nós temos os peixes cartilaginosos ou chamados de elasmobrânquios, certo? Então, esses peixes, eles apresentam como característica principal a sua estrutura é formada por cartilagem, né? E principalmente, além dessa parte de cartilagem, né, porque eles não vão apresentar aquela estrutura óssea que a gente é acostumado das espinhas dos peixes, né, é uma cartilagemzinha, ele já apresenta, né, as guelras internas mais desenvolvidas do que as guelras do que as guelras dos peixes agnatas. E a principal diferenciação do peixe agnata, né, além dessa parte, já apresenta mandíbula, né, caso nós temos os tubarões, eles já são mais desenvolvidos, e eles têm como fonte de excreção a amônia, certo? Então, por eles terem como fonte de excreção a amônia, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar da arraia, dela ser conhecida como a carne mijada, né? Muitas pessoas têm um certo preconceito com o consumo de arraia, justamente por essa característica, né? Algumas pessoas dizem, tem um gosto de mijo, essa palavra, né? E não querem consumir esse produto. Tanto que a gente tem um fator econômico, né? Ela acaba sendo muito mais barata, né? O quilo do que quando a gente pensa nos outros tipos de peixe. E os principais representantes desses peixes cartilaginosos ou elasmobrânquios
são os tubarões e as arraias, certo? Então, recapitulando, as vértebras deles são formadas por cartilagens, eles já apresentam guelras, né, internas, que nem as guelras dos peixes convencionais, e eles têm como fator de excreção a amônia, e os principais representantes, né, a gente tem aqui, que é a arraia e o tubarão. Para finalizar, nós temos, né, nessa classificação, nós temos os chamados peixes teleósteos ou simplesmente peixes ósseos, certo? Então, esses peixes aqui, eles têm como característica principal, eles possuem, né, eles são mais desenvolvidos, né, eles têm as mandíbulas, a boca tradicional, como os elasmobrancos, só que o sistema dele é um esqueleto ósseo, né, aquelas espinhas, elas são formadas como se fossem os nossos ossos. Além disso, eles apresentam também pulmões e as escamas. Ou seja, a grande maioria, né, de importância comercial, que são aqueles peixes que a gente faz consumo no nosso dia a dia, eles são classificados em peixes ósseos ou teleósteos, né, que é o mesmo nome. E eles são peixes de importância comercial, né? São aqueles peixes de fato que são bem mais caros, certo? Então vamos lá. Os pescados, né? O que são pescados? São produtos, né? Provenientes do mar que podem ter essa função de ser comestível. E esses peixes, eles podem ser classificados de acordo com a sua importância alimentar em agnata, né, que são os peixes mais simples, e eles são não mandibulados, então esse valor aqui dele é um valor o valor econômico dele é muito baixo, a gente tem preconceito com esse tipo de peixe, né, porque ele é bem feio. Depois a gente tem os tubarões e as arraias, onde o fator econômico dele é muito barato, também muito inferior, né, e assim, falando em sabor também do produto, em composição química, nós também, nutricionalmente, temos um produto de qualidade e de estrutura inferior. E nós temos os peixes teleósteos, que são os peixes de maior valor comercial, de maior importância, e são os que, de fato, a gente consome no nosso dia a dia, certo? E falando nesses peixes teleósteos, ou até mesmo nos pescados elasmobrânquios, nós temos a classificação do músculo desse pescado, né? Esse pescado, ele pode ser tanto apresentar uma coloração branca, ou ele também pode apresentar uma coloração mais escura, partindo para o vermelho, certo? Ah, Renata, de repente estou consumindo um peixe, bem em algumas extremidades encontro aquele pontinho preto, né? Então, o que é isso? É justamente nessa classificação. Por exemplo, nós temos o atum. O atum, ele tem uma carne mais escura, né? Mais vermelha, mais escurinha. E a gente tem o nosso peixe, por exemplo, o cará-tilápia, que ele apresenta uma coloração mais branca. Então, o que quer dizer? Quer dizer o quê? Que o músculo escuro, ele tem um maior conteúdo de mioglobina, né? Com relação ao músculo branco. Vocês sabem que a mioglobina é um pigmento presente nos músculos, né? O músculo bovino, ele apresenta muito mioglobina, né? Por isso a coloração da carne é bem vermelhinha. E quanto mais escuro também é esse músculo, né? Mais rico em lipídios e ferro é essa carne. Então, a gente tem a seguinte proporção. Músculo escuro, ele é mais rico em lipídios e ferro. E ele apresenta uma menor quantidade de água, certo? Na aula passada, eu falei dos peixes gordos, isso tem a relação, olha, quanto mais gordo é um peixe, menor é o seu conteúdo de água. A mesma coisa aqui, se eu tenho um músculo branco ou claro, ele apresenta uma maior quantidade de água, e, consequentemente, ele vai apresentar uma menor quantidade de lipídio, certo? Então, vamos lá, músculo escuro,
rico em lipídios, rico em hemoglobina, rico em ferro. E músculo branco, ele é rico em água e não apresenta, ele é pobre em lipídios. Então, assim, só para a gente finalizar, né, essa parte da morfologia, nós temos aqui a estrutura física, né, estrutura morfológica de um peixe teleoste. Eu coloquei aqui o peixe teleoste porque, de fato, ele é o peixe de maior importância comercial. E aqui nós temos as características. E as principais características, né, quando a gente vai observar se esse pescado ele está bom para o consumo, é o quê? É a cor, né? A cor tem que estar bem vivinho, bem vivo. No momento que ele começa a ficar opaco como se fosse uma catarata nos olhos, quer dizer que o produto ele está se deteriorando. Outra coisa que a gente tem que olhar com relação à boca, né? A gente abre a boca. Se ele tiver vermelhinho vivo, quer dizer que o produto está bem novinho, certo? Então, é uma das características de qualidade do produto. Outra característica bem importante é com relação à pele, né? A pele, ela tem que estar bem firme, né? Brilhante também e principalmente quando a gente aperta assim, ó, ela tem que voltar imediatamente. No momento que eu faço esse toque aqui para verificar a qualidade do peixe e fica a marca, fica a impressão, né, do aperto digital, quer dizer que o produto ele não é um produto de qualidade. Então, a gente falou um pouquinho, né, da morfologia, né, dos peixes, né, classificou eles, falamos que eles têm as barbatanas, que eles têm as guelras, né, que fica aqui entre o opérculo, que esse opérculo ele que vai ser responsável pela respiração. Então, que ele tem sistema digestório completo, sistema circulatório completo também. Então, ele já é bem desenvolvido, né, com relação à sua morfologia. E isso com relação aos peixes teleósteos, né? Eles são bem desenvolvidos com relação à sua morfologia. E uma característica também bem diferente dos peixes elasmobrancos é porque o sistema excretor, né, o composto que ele vai excretar é a ureia. Enquanto os elasmobrancos, eles excretam o amônia, que dá aquela característica, aquele aspecto de carne mijada da arraia, que não é tão interessante para o produto, né? A gente tem o peixe teleósteo, que é o peixe que a gente tem importância comercial, que ele excreta ureia, né? Semelhante a nós na urina. Então, o mesmo produto excretor que nós, seres humanos, excretamos na urina. E aqui a gente tem algumas características, né? A gente sabe que os pescados são produtos do mar que são comestíveis. Então, não somente os peixes são comestíveis e vêm do mar, né? Nós temos também os crustáceos. E os principais crustáceos que nós temos representantes é o siri, o caranguejo, a lagosta, os lagostins, né? De fato, eles têm um valor comercial, o camarão também. Além deles, tem até um valor comercial maior, né, do que os peixes, eles também têm uma importância alimentar muito grande. E as principais características desses crustáceos são eles têm um corpo dividido, né, em cefalotórax e abdômen, né? Eles apresentam 2 pares de antenas, então eles vão ter essa característica comum. E o principal, eles têm um esqueleto formado por quitina, que é rico em carbonato de cálcio, por isso que eles têm aquela rigidez, né? Aquela maior rigidez que faz com que façam que eles sejam resistentes, né? É uma forma de proteção para esses animais. E nós temos aqui a existência de apêndices locomotores, né, na parte do cefalotórax e no abdômen. E os principais representantes, né, nós temos a lagosta, siri, caranguejo, camarão. E na terra nós temos os conhecidos tatuzinhos de jardim, que são esses insetos, parecidos uns insetozinhos, né? Então, essas aqui é uma das principais características dos crustáceos.
Além daquela, é importante atentar para uma característica chamada, né, dos crustáceos, chamada muda. Eu falei para vocês que esse exoesqueleto dele é formado por quitosana, né, que é um composto conhecido por vocês. E além da quitosana também ele tem bastante carbonato de cálcio, tá? Que faz com que o exoesqueleto dele seja bem rígido. Então, existe, né, durante uma etapa da vida do animal, a chamada muda. O que é isso? Um novo exoesqueleto se desenvolve embaixo do antigo, depois se solta dele, e o exoesqueleto antigo se rompe e o animal já sai revestido, ou seja, o exoesqueleto está aqui, acima desse exoesqueleto antigo vai sendo formado um novo. No momento em que esse novo está totalmente formado, né? Esse exoesqueleto ele se rompe e o animal ele já sai totalmente revestido. E qual é a finalidade dessa muda? É justamente permitir que esse animal ele cresça, né? Como o exoesqueleto dele é rígido, se não houvesse essa muda de exoesqueleto, nós não teríamos o desenvolvimento ou o crescimento do crustáceo. Outra característica também, né? Outro pescado que nós temos são os moluscos, né? E os moluscos nós temos os caracóis, os caramujos, as ostras, as lesmas e os polvos, né? Então a gente faz o consumo, de fato, de caracóis, né? Que é o escargot, que é uma comida bem assim exótica para nós, mas em algumas regiões do Brasil não, do mundo. É um alimento altamente elegante, né? Nós temos as ostras, que facilmente a gente encontra, né, no nosso litoral também. E os polvos, né? A gente não consome as lesmas, mas consumimos o polvo. Então, a principal característica anatômica, fisiológica dos moluscos ele apresenta o corpo, cabeça, pé e massa visceral. Ele é formado por essas três características, certo? Cabeça, os pezinhos aqui e a massa visceral. A cabeça, ela porta só a boca e pode ter a extremidade reduzida em alguns grupos. O pé geralmente é uma sola achatada e muscular situada na superfície ventral do corpo. Então, essa é muito semelhante às características dos caracóis, né? Dos caramujos e das lesmas. E assim, os molúsculos, né, eles apresentam a seguinte classificação. Eles podem ser gastrópodas, biválvia e cefalópoda. Os gastrópodas, nós temos uma concha, né, única, como se fosse uma bolinha. Eles também podem ser sem concha, geralmente as lesmas, né? E elas têm como principal característica de serem hermafroditas, né? Tanto eu posso achar eles no mar, na água doce, né? Como no caso os caramujos e as lesmas terrestres. Então, como exemplo, nós temos caracóis, lesmas, né? Enfim. A gente também os caramujos, que são aqueles lá que apresentam, né, aquela única conchazinha desse formato aqui. Deixa eu voltar. A outra característica dos moluscos, né, nós vamos encontrar, outra classificação, desculpa, são os biválvias, né? Biválvias são aqueles que apresentam, né, duas aberturas. São duas conchas, duas válvulas, né? E essa característica quem apresenta são os mariscos, os mexilhões e as ostras, né? Que são aquela estrutura dessa forma. E para finalizar, nós temos como classificação dos moluscos, né, a classe cefalópoda, que são animais marinhos de água doce, que apresentam uma concha externa ou interna, ou são ausentes, né? Então, vai depender bastante do tipo de animal. E nós temos como representantes dessa classe, né? Os polvos, as lulas e os náutilos.
Eu não tenho uma foto deles, mas assim, o polvo, né, a gente sabe que eles se desenvolvem através aquele movimentozinho, né? Então, por isso que eles são classificados dessa classe. E além dessas estruturas, nós temos as principais características desses grupos molúsculos, né? Eles apresentam um esqueleto formado por calcário, né? Que a gente falou, carbonato de cálcio. Eles têm simetria bilateral, ou seja, são idênticos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Manto e cavidade do manto, né? Dependendo do tipo. E a rátula, né? Que é aquela boca, como se fosse a boca do caramujo, que não tem as mandíbulas, que eles só sugam o alimento. Apresenta uma massa visceral, né? O intestino, as glândulas digestivas, sistema cardiovascular e urinário e genital são mais, né, praticamente completo. Apresenta o sistema digestivo completo. Já o sistema vascular, dependendo do tipo de animal, ele pode ser aberto ou fechado. E as brânquias e cavidades do manto, eles são vascularizados, ou seja, apresentam vasos. E eles excretam amônia. E o crescimento, a fecundação, a gente tem tanto representantes hermafroditas, né, como também nós temos a fecundação cruzada. Então, essas são, bem rapidamente, são algumas principais características que nós temos sobre a composição morfológica de alguns pescados, né? Os pescados nós temos os peixes, os crustáceos, né, e os moluscos. Vamos falar rapidamente sobre a composição química desses pescados, né? A parte do pescado, né, o que vai variar a composição química dessa carne são as espécies, né, a idade, o estado fisiológico, a época e a região de cultivo ou captura. Por exemplo, estamos falando ali de molúsculos e de peixes. Se a gente pegar a quantidade, por exemplo, de lipídios, né, de um camarão e comparar com o bacalhau, a gente vai ver que ele apresenta, por exemplo, que o bacalhau apresenta muito mais lipídios do que o camarão. A mesma coisa, idade, né? Quanto mais jovem é o pescado, maior a quantidade de nutrientes, né? Quanto mais velho, menor a quantidade de nutrientes. Estado fisiológico também. Em épocas de reprodução, a gente vai ter um teor maior de lipídios, né? Do que em outras épocas. Em épocas mais quentes, com menos chuvas, os nutrientes vão diminuir. Em épocas com mais chuvas, com mais alimentação disponível, também a gente vai ter uma carne, né, mais rica em nutrientes. Mas a média, né, na composição química do pescado, nós temos a umidade que gira em torno de 60% a 80%. Né? Vocês viram que a maior quantidade de nutrientes presente na carne de pescado é justamente o teor de água. Temos as proteínas, né, que vai de 15% a 23%. Temos os lipídios, que vai de 0,5% a 36%. Né? A gente tem os peixes, os pescados são ricos em água, proteínas e lipídios. São fontes de carboidrato muito pequenas, a gente não tem tanto, e eles são excelentes fontes de minerais. Então, a água que vocês já viram, né, de 60% a 85%, ela influencia na coloração, né? Quanto mais água, maior a coloração, mais branca vai ser a carne, maior a suculência e melhor a textura, né, desse pescado. E, como eu disse para vocês, a relação inversa entre os teores de umidade de lipídios, porém a água ela favorece o processo de deterioração desse alimento, por isso que ele se deteriora tão rápido. Já as proteínas, né, como eu disse para vocês, elas vão em torno de 15% a 23%, apresentam alta digestibilidade, ou seja, elas são bem completas para os seres humanos, né, que vão fazer o consumo desse produto, e uma atenção maior para esse aminoácido aqui, chamado histidina, né? Ela é rica em histidina, porém, essa histidina, conforme o pescado
ele vai se deteriorando, vai envelhecendo, essa histidina, ela se transforma em histamina. E essa histamina, ela é uma fonte de contaminação, de alergias alimentares e é um indicador, né, químico de que o pescado ele está ruim para o consumo. E em termos de comparação, né, como eu disse para vocês, os fatores que variavam a composição química, né, dos alimentos, a gente tem aqui, por exemplo, o tubarão, que apresenta 3% de proteína, já o salmão apresenta em torno de 20% a 21%. As proteínas são maiores nos crustáceos, já nos moluscos nós temos um baixo teor de proteínas em comparação aos peixes. E os lipídios, né, como eu disse para vocês, fica em torno de 0,5% a 36%. Eles podem ser classificados em gordo, né, que vai em torno de 5% de gordura, semi-magro, que vai em torno de entre 2% e 5% de gordura, e peixes magros, né, que apresentam menos de 2% de gordura. Uma característica bem interessante que os peixes, esses peixes muito gordos, né, que têm acima de 5% de gordura, essa gordura ela fica muito armazenada no fígado. Por isso que a gente tem alguns produtos, né, que é o óleo de fígado de bacalhau, ou que é bem vendido, né, que é bem consumido e que tem várias funções, porque ele é rico em vitaminas A e D e ácidos graxos, né, que vão melhorar o nosso colesterol bom. Então, aqui algumas características, né, da composição dos peixes. Se eu tenho um peixe gordo, ele vai apresentar um teor de água menor, né, do que, por exemplo, um peixe magro. Ou seja, são inversamente proporcionais. E por falar em vitaminas, né, quando a gente fala em vitaminas, os pescados, eles são ricos em vitaminas A, D, K e E, né, que são vitaminas que são bem superiores aos animais terrestres. Porém, as vitaminas do complexo B e vitamina C, elas são bem menores, né, são semelhantes aos animais terrestres. E esses níveis de variação, porque, como vocês sabem, como qualquer outro nutriente, ele influencia bastante, né, devido à localização, à idade, o sexo, a espécie, né, do animal. Então, tem bastante influência. E, por fim, né, os minerais. A gente sabe que o pescado é uma boa fonte de minerais. Então, assim, alguns produtos, né, como, por exemplo, a quitosana, né, que foi dito, ele é excelente fonte de cálcio e fósforo. Além de ser rico em iodo e bromo, esse pescado supera a maioria dos alimentos e, com isso, a gente tem uma prevenção maior de doenças. E os carboidratos, né, é bastante baixo o nível, nos peixes fica em torno de 1%, já nos crustáceos e alguns moluscos variam entre 1% e 5%. Então, aqui algumas espécies, né, de peixes de água doce e peixes, né, de água salgada, certo? Eu acho que é isso mesmo, peixe de água doce e peixes de água salgada. Algumas espécies. Pronto, pessoal, então essa aqui é a segunda aula da disciplina. Vou passar uma atividadezinha bem simples para que vocês possam fazer. Qualquer coisa, vocês postem as dúvidas lá, ok? Tchau, tchau.